Eu vou te falar sinceramente, eu nunca tive nenhum questionamento de pai ou de mãe a respeito disso. Aonde vai dormir? Sempre teve uma relação de confiança dos pais com a chefia e com o que acontece dentro do acampamento. E a gente nunca teve nenhuma questão em relação a isso. Tem uma máxima, o Tios falava muito isso, né? Na dúvida, pergunte ao jovem. Sim. Então, sempre, por exemplo, que você, em que barraca que eu ponho, ou como que faz, ou não está se sentindo à vontade, é para o jovem que você vai perguntar, né? Então, assim, o que é melhor para você? Como que você se sente melhor? E o jovem vai te dar a resposta, né? Então, assim, isso é relacionado a qualquer situação, mas a essas situações principalmente. Agora, isso, por exemplo, de misturar os meninos com as meninas e tal, é uma coisa que é muito tranquila, né? Assim, a gente natural. não. É muito natural, e eu acho que tem tanta confiança na atividade, na condução dos chefes e tudo que não rola esse tipo de... Quanto mais você trata como um problema, mais vai ser um problema. Quanto mais você trata como uma coisa natural, mais vai ser natural. Vai ser natural. Exatamente. Tipo assim, na questão, até a gente fala bastante sobre a questão de ficar e tudo mais, né? Não vamos ser hipócrita de falar que botar um bando de adolescente num lugar junto que Pode não vai acontecer. ter. Num não vai ter jamboree nada. com Pelo amor 20 de mil Deus. pessoas juntas, vai falar, aí fulano beijou fulano. Ah, mentira. Jura Não. que achou que isso não ia acontecer. Você viu as filmagens do Jancan? Não. Meu, um mar de jovens assim. Não tem como controlar. Não tem como você controlar. Não tem, mas isso acontece na escola, acontece na Exato, igreja. em qualquer Qualquer lugar. lugar. Exato. Qualquer O que lugar. a gente fala tá de uniforme? Não é o lugar. Conheceu, né? Por exemplo, obviamente o Jamboree, quando vai mundial, nunca tem mais como, vai né? ver. Nunca mais vai ver. Todo mundo de uniforme, né? Mas, por exemplo, um acampamento de grupo. Pô, vocês estão todo sábado juntos. Vai no acampamento, não é lugar, cara. Sim. Vai se ver depois. Tem hora, né? Verdade. E todo mundo entende isso, porque não é um problema. Todo mundo tá entendendo, não, beleza, aqui é atividade. Ninguém tem tempo de fazer isso, né? Quando tá rolando acampamento, é Assim, tanta coisa. já aconteceu? Já aconteceu. E aí você chega umas pessoas e fala assim, amigos, né? Por favor. Né? Não fode, caralho. É. Eu falando assim, né? Esse é você falando. Não né? pode, caralho. Eu já Porra. tive que, por exemplo, intervir no parque, na época, o menino com uniforme, a namorada chegou, ela era de outro grupo escoteiro, ela não estava de uniforme, e aí os dois agarradinhos e tal, e eu tive que, eu fiquei com essa função de chegar para ele e falar, ó, né, favor. tipo, Ah, você tá de uniforme. Tá escutou o que ele falou? Não, o que você falou? Eu falei, por isso você quer que eu volte, né? Porque eu que pareço. Oh, por favor. Faz esse trampo. Mas, né, você chega e fala assim, aí você chega e conversa, né? Eu tenho esse meu jeito de falar, falo palavrão pra caralho, né? Sei esse meu jeito mais... Às vezes as pessoas acham grosso de falar. Meigo. Não que eu seja grosso, né? Mas as pessoas não entendem quando não me conhecem. O principalmente. jeito é um jeito seco de falar às vezes. Né? Tem muita gente- Sei que eu sou, bastante. Então, mas assim, eu falo assim com todo mundo. E quando eu falava com eles, eu falava tipo, no mesmo nível que eles. Então assim, eu sempre deixava, você vai me tratar com respeito, eu trato com respeito. Você vai ser ignorante, eu sou pior. E assim, eu sempre falei assim com eles. Então, tipo, eu ia conversar com eles e falava, pô, não faz isso, né, mano? Pô, tu vai fazer que nem, você vai fazer isso aqui? Aí você vai causar problema pra vocês, pra mim, pra todo mundo. Você quer? Não quer? Então assim, não faz. Próxima vez, pensa antes. Vamos raciocinar. E as pessoas assim, na hora fica com a cara de cu, né? Foi mal, desculpa. Mas depois passa. E aí você vê, tipo assim, o resto do acampamento, os dois nem se olham, né? O tipo, nem vai passar perto um do outro. Mas assim, é justamente pelo respeito, né? Pela questão assim, de entender, depois que você conversa uma vez, de entender que não foi errado tudo, mas pô, chegou lá na sede, vocês querem, vai pra casa junto, vai fazer o que for fazer, vocês querem fazer? Tranquilo, você tá fora da atividade. Aí a tua vida é por tua conta. Não dá pra você se controlar a vida do seu até fora de lá. Mas assim, lógico, né? Em acampamento, assim, eles têm muita atividade e poucos intervalos, então, às vezes, é difícil por conta da intensidade ali das atividades. Mas, por exemplo, se você pega tropa escoteira, tropa sênior guia, que é a idade, né? Eles estão 15, 16, 17 anos, 14. Os hormônios tudo Se borbulando. conhecendo, Eles são muito próximos, né? Agora com a Sim, pandemia sim, não, sim. mas assim, tipo, o hábito de abraçar, de dar a mão, sem que isso tenha um significado sexual, Ah, sim. entendi. entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam, nossa, fulano, não sei o que, mas aquilo não tem o significado que está na cabeça da gente, né? O lance é observar, né? E individualmente tentar entender. A gente se torna tão próximo que às vezes, por olhares de fora, parece malícia, uma coisa assim,
Mas na verdade é um bando de gente que é só amigo, tamo todo mundo junto, a gente se abraça, fica junto, tamo nós, vai em rolê, vai não sei onde, e tudo bem. É aquele negócio que eu falei. Você vai num acampamento, uma trilha, passa chuva junto, faz não sei o que junto, passa diversos perrengues juntos. Meu, é impossível você não ficar próximo das pessoas que estão ao seu redor. Antigamente tinha até esse rolê que a gente falou de separar meninos e meninas, né? Não tinha isso, hoje tá tudo mais misturado. Acho que quanto mais se moderniza a sociedade, mais o escotismo se moderniza também. Lá atrás, o escotismo ele surgiu para meninos. Sim, Né? verdade. Ele não era para meninas, era exclusivamente para meninos. O primeiro livro é o Escotismo Escotismo para para Rapazes. rapazes, né? Isso vai mudar depois, e com o movimento bandeirante, que aí criam-se 2 movimentos separados, que aí um é só para meninas, outro é só para meninos, e hoje a gente vê que tanto no movimento bandeirante quanto no escoteiro, as tropas são mistas, né? Então acho que isso já é uma baita de uma evolução. O fato de a gente estar discutindo questões de gênero ou de religião também é uma grande evolução dentro do movimento, né? Acho que até uma questão de militarização, né? Nosso fundador era militar. E acho que hoje em dia a gente está tão Então ele distante. tinha essa visão, né? Tinha, mas Militar mesmo, né? e hoje em dia a gente está tão distante do militar, muita gente, né, compara, porque a gente sauda a bandeira, né, o militar é assim, a gente faz assim, então é muito parecido, andar com uniforme e tal, só que é tão diferente uma coisa uma da outra hoje em dia que... Acho que antes falava-se que o movimento escoteiro era um movimento paramilitar. Uhum. Acho que hoje em dia é tipo uma ofensa falar isso, porque Eu assim, acho que é uma você ofensa. você não bate, tirando pequenas coisas que se mantêm, que, por exemplo, saudar a bandeira é um negócio por ser militar, mas também você entra numa coisa de a respeito à pátria. Pode ser feito de outras formas? Pode ser feito de outras formas, mas é um simbolismo. Aí entra no simbolismo. O escotismo ele é cheio de simbolismos e místicas. Que para algumas pessoas vira quase uma sociedade secreta, porque quer transformar nisso numa sociedade secreta, entendeu? Somente no Não pioneiro, é, né? não é. Mas assim, não é, tipo... Pô, podia, ao invés de saudar a bandeira, a gente vai fazer não sei o quê. Vai ter o dia X, o dia patriota, tipo, né? O dia X. Né? Então você pode transformar isso de outras formas. E Mas, ele assim, vem se transformando. Isso também é uma parte bonita do escotismo, né? Assim, você criar esse amor pela pátria, né? Você criar o hábito, por exemplo, de quando tem o hasteamento da bandeira, você estar numa posição de respeito, você fazer silêncio, porque isso faz parte, né? Deveria, pelo menos, né? Fazer parte desse conhecimento. Todo mundo deveria fazer isso. Antigamente fazia na Se fazia nas escolas. Hoje não faz mais. Então, eu cantava o hino nacional na o escola. hino nacional, o o hino da bandeira todos os dias. Outro dia, onde foi que teve o hino da bandeira, que eu cantei inteiro, e eu tava com meu filho mais novo junto, ele não sabia o hino da bandeira, nem se ensina mais. Não ensina mais. A gente sai dessa questão de política, né, direita e esquerda, mas vamos falar de patriotismo, né? Você tá no país que você tá, você gostar do país que você tá. O brasileiro não sabe o que é isso, cara. Né? Você fala de patriotismo, você já bota em política, né? Mas patriotismo que eu digo é tipo assim, você começar a gostar do Brasil, né? Você gostar do país que você está, né? Você tá ali na sociedade. A questão, por exemplo, né, meninos e meninas separados e tal. As tropas nossas são mistas, então são meninos e meninas juntas. Obviamente, em acampamento, meninas dormem em barracas com meninas, meninos com meninos, e os adultos não podem dormir com os jovens. Então você monta sua barraca perto, mas separado dos jovens. Então isso faz parte do curso de proteção infanto-juvenil, né? Então assim, a gente tem esse cuidado e tal. E aí hoje tem muito essa discussão das questões de gênero, né? Então, se você tem um jovem que é transexual, que barraca que você põe? Então, isso vem sendo muito, tá fervendo, né? Vem sendo muito discutido. É muito atual. É muito atual. E assim, o que a gente percebe é que isso está muito dentro da cabeça da gente, porque para eles isso é muito resolvido. Então, assim, é uma mulher trans? Então é uma mulher trans, vai dormir com as meninas. Então, assim, não tem mistério nisso, né? É verdade. E outra assim, que eu ia falar que assim, além de tudo isso, você ensina o respeito, né? Junto com a inclusão, você respeitar e tudo assim. Não é porque é uma menina, é um homem, ele é gay, lésbico, o que for, assim, vai desrespeitar. Tipo aquela história, mas o menino gay vai dormir com os meninos? Vai, ele é menino, todo mundo é menino, ele sabe, tipo, você sente atração? Legal, mas assim, você vai respeitar o seu amiguinho do lado, assim como você vai respeitar a amiguinha do lado, seu pai, sua mãe, o adulto. Então, assim, é sempre assim, o que a gente ensina, o que se passa no escotismo, que
todo mundo passa na vida, acho que nem você passou pros seus filhos e tudo mais. Eu acho que a pandemia, na realidade, ela foi um desafio muito grande para os grupos escoteiros. Muitos grupos escoteiros não aguentaram, assim, tipo, não sobreviveram à pandemia. A gente teve aí mesmo a gente, por exemplo, teve uma debandada muito grande de jovens, porque eles estavam com escola no virtual, inglês no virtual. E aí era o grupo escoteiro que, na realidade, assim, o grupo escoteiro na semana deles entrava como aquele alívio, né? De ir para o parque, de correr e tal. E de repente o grupo escoteiro também está no virtual. Então, acho que para eles foi muito pesado e para nós foi muito difícil. Porque você adaptar todo um... Porque a vida ao ar livre é um dos princípios do movimento escoteiro, né? Então, você tirar isso que era... né, a joia do negócio, assim, foi muito difícil. Mas, assim, tem muito suporte institucional. Então, a União dos Escoteiros do Brasil é uma instituição que eles correram muito atrás, assim. Então, a gente recebia... eles fizeram um site, como é que chamava? Transformar para Crescer, não Acho era? que era por aí. Eu não lembro o nome, eu vou até olha aí. Mas eles fizeram um site onde você acessava e tinha inúmeras sugestões de atividades para serem feitas online, para que você conseguisse cumprir, na realidade, o programa educativo, né? Porque existe um programa educativo que está por trás disso tudo, né? Então, assim, não são, como a gente está falando, atividades que são aleatórias, né? Então, elas cumprem um programa que está construído já, Sim. pensando em toda essa progressão. Então, assim, foi muito difícil nesse sentido e muito desafiador, né? Assim, acho que teve uma hora que ninguém mais estava aguentando, né? Eu era uma, teve uma hora assim que eu não aguentava mais, assim, chegava de fim de semana que você pensava, putz, eu vou passar mais 2 horas na frente do computador e tal, mas você vai ali, um vai carregando o outro, e eles vão incentivando, e a gente vai incentivando, mas de fato, assim, a gente teve ramos dentro do grupo escoteiro que não, assim, não extinguiram porque não era para extinguir, mas que realmente teve uma debandada muito grande de jovens. Quando a gente teve autorização para voltar no presencial, esses jovens que não estavam participando do online, alguns voltaram. Né? Então, assim, estavam esperando esse retorno e não estavam participando do online porque não estavam aguentando mais, né? Então, a gente percebeu bem isso mesmo. E agora, sim, a gente está no presencial, óbvio, né? Com todos os cuidados, claramente. Você falou, né, que você entrou como mãe, foi pra comissão de paz e acabou virando chefe, né, por força do destino. Explica um pouco como que é virar chefe, né? Que não é só você chegar e falar assim, sou chefe agora. Oi. Mas tem toda a parte da progressão do adulto também, né? Do mesmo jeito que a criança, o jovem tem a progressão, o adulto também tem a progressão dentro do movimento escoteiro. Então, quando eu entrei, assim, tipo, eu tive que fazer um primeiro curso, que eles chamam de curso preliminar, que qualquer pessoa pode fazer, que é o básico, né, do escotismo, é para conhecer o movimento. E aí depois você vai, de acordo com a área que você vai fazendo os demais cursos, né? Então, eu estava na área dirigente, então tem 2 linhas, dirigente ou escotista. Então, o dirigente vai para os cargos administrativos, o escotista vai lidar diretamente com os jovens. Então, eu fui como dirigente porque eu já tinha assumido a diretoria administrativa, né? Então, já tinha feito esse curso, e aí o caminho era fazer um curso de gestão, tem um caminho anterior. Você tem que fazer um curso de proteção infanto-juvenil, isso todo adulto que entra tem que fazer primeiro esse curso de proteção infanto-juvenil. Inclusive eles, quando fazem 18 anos, é o primeiro curso que eles fazem. Então, assim, aprender o básico do básico de lidar com situações delicadas, né, enfim. Depois você pode até falar um pouco, né, do que você fez recentemente. Com certeza. Curso. Então, o primeiro que você faz é esse. Aí você faz o preliminar e aí depois você tem uma sequência de cursos para fazer, que agora mudou um pouco a nomenclatura da sua época, né, para cá. Então, aí você tem um curso online que você faz de gestão de unidades escoteiras locais, que são os grupos escoteiros, né? Depois você faz um curso que antigamente era o básico, hoje é o intermediário. E aí esses cursos, por exemplo, o básico e o avançado, são cursos que você tem que fechar nível, que é muito parecido com o que eles fazem. Então, você tem uma lista de competências que você precisa desenvolver, de tarefas que você precisa fazer, para que você receba não só o certificado de que, eu fiz o curso, mas você tem aquele nível intermediário completo, né? Sim. E aí você tem também um curso técnico de gestão,
Não sei se esse Sim. eu não sei se ainda tem, porque os tá. técnicos eles mudaram. Que tinha, antes era tiraram. o CTR, né? Que era o curso técnico de ramo. Então agora, por exemplo, o pioneiro, o de vivência pioneira, não tem mais. Né? E o último, que seria o avançado, dentro dessa linha que você escolheu. E aí também você fecha nível. Então você vai cumprindo etapas. E do mesmo jeito que eles têm um aplicativo onde eles vão marcando a progressão deles, a gente também tem. Né? Eu não sei se continua assim, mas quando eu fiz os cursos, no básico, tanto no básico como no avançado, você tem um. Não sei se for o termo. É como se fosse na faculdade, quando você vai fazer um TCC, que tem um professor que te apoia. Não tem mais. Que era um assessor. No movimento escoteiro era um assessor. Então, assessor pessoal de formação, isso tem. O que não tem mais é o projeto final. Ah, tá. Porque aí na época, assim, no básico, que era o intermediário, você fazia o curso, cumpria com as atividades, né, que tinha, e aí você tinha um assessor pessoal que é uma pessoa que já tem esse curso, já tem essa formação, e ele vai fazer ele vai meio que validar e apoiar você a cumprir essas tarefas, assim como o jovem tem um chefe que apoia, você tem um assessor pessoal. E aí no avançado você tinha também assessor pessoal e você tinha como se fosse um TCC para fazer, que era um baita projeto, na verdade. Era um projeto que geralmente era um projeto grande, né? Tinha que ser uma coisa maior, era uma coisa maior, né? Esse projeto que consistia no que, mais ou menos? Você tinha que... Normalmente o pessoal desenvolvia ou coisas pro movimento escoteiro ou uma atividade grande. Então, o meu projeto, o que eu tinha de ideia era uma atividade regional. Que aí, como eu já fazia um pouco parte uma atividade distrital, né? Não regional, não tão grande. Que aí que é uma outra subdivisão dentro da hierarquia institucional dos grupos escoteiros, né? E aí eu tinha uma ideia de uma atividade distrital que eu ia fazer e todo o método que ele ia aplicar, tudo competências que resolveriam aplicar essa atividade e mostrar o que foi proveitoso, o que não foi e tudo mais. Então o que acontece? A gente fica falando várias vezes, né, que o futuro do país são os jovens, né, e tudo mais, e de certa forma isso é verdade, né? Então o que acontece? A gente pega o jovem, a gente desenvolve ele e trabalha todas aquelas partes que você falou, né, do físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e intelectual, desenvolve tudo isso no jovem para entender melhor como ele se encaixa na sociedade, para entender como ele se encaixa melhor com ele mesmo. E acho que é basicamente isso, né? A gente aprende como a gente tem todas as nossas leis, né, que a gente segue, são as 10 leis escoteiras, tem a nossa promessa, que é por isso que a gente usa o nosso lenço, e a gente aprende a partir do movimento como se tornar uma pessoa melhor. Então eu posso dizer minha experiência pessoal, por exemplo. Quando eu entrei no movimento, eu era uma pessoa extremamente tímida, muito quietinha e tal. E hoje em dia no movimento eu aprendi a como liderar, eu aprendi como ajudar o próximo, desenvolver empatia, entendi meu papel como eu posso falar? Para a sociedade, né? A gente ajudar o próximo. A gente ir lá fazer uma caridade, por exemplo. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente transforma o mundo num lugar melhor a partir das pessoas que estão no movimento.